Refugiados. Hoje vamos falar sobre os refugiados. Lá em Hebreus, no capítulo 13, a Bíblia fala o seguinte: não deixe de acolher em casa os forasteiros, porque muita gente, deixando de acolher os forasteiros, deixaram de acolher anjos disfarçados de seres humanos. Mas até que ponto podemos acolher os forasteiros em nossas casas? É certo que crianças têm que ser socorridas. Não se pode deixar criança em guerra. Não se pode deixar mulheres em guerra. Mas também não se pode trazer soldados militantes radicais para um país onde se diz cristão. Porque há uma guerra muito grande desde que Maomé criou o islamismo até hoje. Milhares e milhares de pessoas já morreram por causa do que está escrito no Alcorão. No Alcorão tem mais de 100 versículos afirmando que deve-se combater toda idolatria com a morte. E quem não concordar com esta atitude, também será digno de morte e será traidor. O Alcorão ensina que a meta de um muçulmano é destruir, eliminar da face da terra, primeiramente todos os judeus, depois os cristãos. Por quê? Porque o Deus do islamismo é Alá, que quer dizer Deus, ou Jeová em árabe. E o Deus do cristianismo é Jesus. Segundo o Islã, Jesus é um profeta importante, igual a Jeremias e Isaías, mas não é Alá. No Alcorão diz o seguinte: o muçulmano que matar um judeu ou um cristão e morrer por isso, dando sua vida, já tem passagem direta para o paraíso. Lá existe 70 mansões, com 70 quartos, com 70 camas e 70 virgens. Quando ela perde a virgindade, ela volta a ser virgem de novo. Então é interessante para um muçulmano morrer pelo nome de Alá, se explodir matando cristãos e recebendo de Alá sua bênção. Existem muçulmanos chamados células, enviados para outros países. Lá ele trabalha, geralmente no comércio, mantém sua família, vive bem com os povos, convivem com todas as religiões, naturalmente, estudam, eles se especializam, mas quando recebe a ordem da Sharia, eles têm que estar pronto para honrar lá, se explodindo, se despede da sua família e vai de encontro ao objetivo, explodindo em determinado local que foi ordenado pela Sharia. O Brasil não sabe disso. A política brasileira sabe, mas ignora. Porque o que interessa para o Brasil é voto. O que interessa para o Brasil é a simpatia de todo e qualquer pessoa que dê lucro aos políticos, seja traficantes do morro do Rio de Janeiro, seja islãos, seja homem-bomba, seja Satanás, seja orixá, seja diabo lá o que for. O que eles querem é enriquecer o seu bolso
fazer com que sua ganância cada vez mais se multiplique os seus bens, e o interesse ao povo é praticamente zero. A mídia reforça isso, colocando novelas, mostrando que está tudo em paz. Mostra uma Índia linda, cheirosa, varrida, sem doenças. Mostra um povo muçulmano pacífico, companheiro, compreensivo, mas não é assim. Todo muçulmano sabe, e as mulheres muçulmanas sabem, que é obrigado o marido a chicotear, repreender a mulher no caso de erro. Ele não fazendo isso, ele será punido, porque é lei do Alcorão. Assim como existe diferença entre evangélicos leigos da Bíblia e evangélicos conhecedores, também existe brasileiros que se convertem ao Corão, ao islamismo, achando que é uma religião de paz. Baseado, aí a grande pergunta, por que eles matam? Baseado nas ordens de Jeová, quando ordenou que Moisés matasse os filisteus, os amorreus, os heteus, quando mandou com que Josué limpasse toda a região de Canaã, para que matando mulheres e crianças e velhos, para que o povo de Israel habitasse naquele local. Baseado quando Deus ordenou a Saul matar tudo que respirasse, do passarinho à criança de peito, ao velho, ao idoso, os animais, os bois, tudo que respirasse, para que acabasse com a idolatria daquele local. E então, eles seguem a palavra de Deus, mas não seguem os mandamentos de Cristo, que é tolerar e oferecer o lado da face. Está certo os dois lados, tanto os muçulmanos quanto os cristãos. Você dirá, como é que eles estão certos? É a Bíblia quem manda, é o próprio Deus, o Pai de Jesus Cristo, quem ordenou com que matasse todos os idólatras. É muito complicado encher o país como o Brasil sem defesa militar, sem conhecimento sobre a religiosidade árabe, e entregar o Brasil, nossos filhos e netos, nas mãos de pessoas prontas e predestinadas a morrer pelo nome, pela honra de Alá. As crianças não têm culpa. Se o Brasil concordar em educar as crianças com a religião cristã e proibindo a religião muçulmana, tudo bem. Concordo com que venha para cá todo muçulmano, contanto que confesse Jesus como seu Deus. Mas, se é para trazer muçulmanos, ou educar crianças, preparando-as para que no futuro nos ataque, não é lícito, nem lógico. Falando assim parece ser arrogância, ignorância e agressividade. Mas no dia em que numa escola de samba morrer 200 mil pessoas, depois que explodir uma bomba em pleno carnaval, em pleno desfile, então todos entenderão o que significa o Islão. Quando todos procurarão saber o que está escrito no livro do Alcorão, e verão que o Alcorão ordena matar mulheres, crianças, idosos, todos aqueles que se levantam contra Alá, todos aqueles que são contra os preceitos do islamismo, do Alcorão, porque é a ordem de Maomé.
o Cristo deles, o Messias deles, o prometido deles, o profeta deles, que ordenou a matança e o ódio. O oposto de nosso Senhor, o oposto de nosso profeta, que ordenou a tolerância e o amor ao próximo. Então, está dado o recado para os que apoiam. Não me refiro aos refugiados em si, mas sim aos islâmicos que entram no Brasil. E não tem essa de islâmico bonzinho, nem extremo, nem extremista, nem nada disso. Todos eles são ordenados pelo livro do Alcorão a matar pelo nome de Alá.